A história da Cabala conta que 4 rabinos tentaram conhecer a doutrina secreta. 4 rabinos. Ben Azai, Ben Zomar, Elisha Ben Abuia e Akiva. Ben Azai conheceu a doutrina secreta, ficou tão fascinado que ele ficou, na verdade, fascinado mesmo, ele enlouqueceu. E ele ficou fora do mundo. O segundo, chamado Ben Zomar, ele ficou tão desesperado com a doutrina secreta que ele não suportou as verdades espirituais por conta da vida que ele tinha. E ele enlouqueceu porque ele olhava para o feito, já estava velhinho na minha idade, né? E aí, nessa hora, ele começou a perceber que, de repente, ele não tinha mais tempo para desfazer, então ele enlouquece. Mas eu quero falar do terceiro, chamado Elisha Ben Abuia. Olha o que aconteceu com Elisha Ben Abuia. Ele disse, eu quero conhecer a doutrina secreta. E em Cabala disse, eu entrei no Pardês. Quando Elisha Ben Abuia entra no Pardês, ele vem de uma doutrina judaica, né? Então, ele tem regra para tudo, como é que põe o tefilim no braço, como é que faz não sei o quê, as orações, as rezas. Meu Deus, é tanta coisa, tanta regra. E na medida que ele vai entrando na doutrina secreta, que ele vai conhecendo as verdades espirituais, ele vai olhando para trás, mas isso não tem nada a ver. Não precisa disso. Então, ele vai se despindo de todas as crenças que ele possuía. E o judaísmo diz, de repente não foi exatamente isso que aconteceu com ele, mas o judaísmo diz que quando ele conhece a doutrina secreta, ele perde a fé. Por quê? Porque ele desconstrói todo o universo de crença que ele tinha e diz, isso aí tudo é besteira. Então, ele passou a ser um rebelde dentro da comunidade judaica, porque ele criticava todo mundo. Isso é besteira, rapaz. Por que guardar o sábado? Por que isso? Por que você tem que colocar essa roupa? Por que tem... Isso aí não precisa. Então, ele entrou em rota de colisão frontal com a autoridade religiosa da época, e ele é proscrito. Ele é tão proscrito que o nome Elisha Ben Abuia nem aparece na história do judaísmo. Eles chamam o outro. É difícil se achar o nome dele. Eles apagaram o nome de Elisha Ben Abuia da história. Ele é uma pessoa importantíssima na história da Cabala, por ter sido aquele que, de repente, se defrontou com esses saberes e promoveu uma ruptura. Então, a gente não pode fazer, no contato com essas verdades, um movimento de negação, para não ficarmos debochados, para não ficarmos como algumas pessoas que, de posse do conhecimento espírita, ironizam as religiões, criticam a fé das outras criaturas, promovem todo um movimento de ridicularização mesmo da fé que as pessoas possuem, o que é uma ingenuidade, uma imaturidade muito grande. O próprio Buda dizia que a compaixão de entender que o outro está no outro estágio é fundamental para que a gente possa progredir. Então, aí, só essa contribuição que eu queria dar nessa leitura do processo de desconstrução, mas é uma desconstrução sem deboche. É uma desconstrução respeitosa da fé, olhando os conceitos religiosos com toda a respeitabilidade que eles merecem, mas com a leitura crítica das coisas, sem ficar se abraçando com todas as frases, com todas as palavras e vírgulas que o texto possa ter, exatamente pela compreensão mais dilatada que a gente possa ter do que seja a verdadeira doutrina, ou seja, a doutrina secreta. E o quarto rabino que estudou a doutrina secreta? Verdade, não falei dele. Não falou dele. Bom, em hebraico, eu acho que quando a gente for falar de judaísmo, eu vou voltar nessa história, mas eu vou falar um pouquinho dela. Quando os judeus entram para conhecer a doutrina secreta, eles não falam assim, eles dizem que entrou no Pardês. Pardês, em hebraico, é campo, o campo. Então, o cara diz, fulano entrou no campo, entrou no Pardês, foi estudar a doutrina secreta. Pardês dá origem à palavra paradiso, paraíso, paradisíaco, de Pardês, e significa o divino. Então, nós temos Ben Azai, entrou e não saiu.
Benzomar não tinha entrado e quis sair, que foi o que enlouqueceu. Elisha ben Abuia não tinha entrado e não saiu, porque ele não tinha feito a ida para dentro e também não se interessou de sair. Então, é o que perdeu a fé. E o quarto é o Rabi Akiva. Se vocês entrarem na internet e escreverem Rabi Akiva, A-K-I-V-A, é o maior rabino contemporâneo de Jesus. Esse cara era um cara incrível, um sábio. Foi o único que entrou e saiu. E o Rabi Akiva é quem decide colocar a cabala no papel. E até então a cabala era a tradição oral, porque você tinha que falar da boca do mestre no ouvido do aprendiz para que não caísse em mãos equivocadas. Rabi Akiva é que chama Rabi Shimon Bar Yochai e manda ele colocar no papel tudo que ele sabia. E aí surge uma obra chamada Zohar, 22 volumes que Rabi Shimon escreveu em cima do pensamento daquilo que a Rabi Akiva havia passado para a sua equipe. Ele tinha 24 mil alunos. O Império Romano matou quase todos, sobraram 9. Então, o quarto rabino é o que se ilumina.